Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de Estatística de Saúde, né, e Ciência de Dados. Eu sou originalmente economista e fascinado pela questão da análise de dados, principalmente na área da saúde, que é uma área tão cheia de imperfeições de mercados e novos interesses científicos a serem abordados com a análise de dados. Bem-vindos ao curso de Inteligência Artificial, com foco na área da saúde. A gente vai falar bastante sobre Machine Learning, as possibilidades de Machine Learning, as aplicações técnicas de Machine Learning. A gente vai começar desde o início, né, de como rodar modelos de Machine Learning, né, principalmente como inserir variáveis, o que fazer com essas variáveis, quais variáveis são importantes. Daí a gente vai falar sobre todas as técnicas iniciais de pré-processamento de dados. Daí vamos falar sobre os modelos de Machine Learning e no fim vamos terminar testando a qualidade desses modelos. Tá? Então vai ser um curso que vai do início ao fim de Machine Learning. Então vai ser essa parte vai ser bastante técnica, mas a gente também vai ter partes mais gerais, né? Principalmente no início, para explicar para as pessoas que não conhecem o que é inteligência artificial, né? Explicar um pouco o que é possível dentro da área, né? E desmistificar um pouco essa história de inteligência artificial, que parece uma coisa muito distante para muitas pessoas, mas que já é uma realidade hoje em ciência e é uma realidade hoje cada vez mais nas indústrias e nas empresas. Tá? Então, bem-vindo ao curso, espero que todo mundo tenha bastante proveito com esse curso, que é uma área que hoje, né, como vocês sabem, está explodindo. Muitas pessoas acham que essa explosão do interesse em inteligência artificial, às vezes, é uma coisa criada pela mídia. Né? Por quê? Porque hoje você abre qualquer jornal, você assiste qualquer canal de TV, você abre qualquer revista, vai ter alguma coisa de inteligência artificial e a área que domina hoje a inteligência artificial, que é a Machine Learning. Então, muitas vezes se pergunta se isso não é um hype criado pela mídia. Tá? Eu estou aqui, em primeiro lugar, para desmistificar isso e dizer que não. Tá? Então, a inteligência artificial é uma realidade hoje. Ela está presente na nossa vida muito mais do que as pessoas sabem, do que as pessoas pensam. Tá? E, na verdade, esse hype da mídia é uma consequência dos nossos avanços, tá? Que tem ocorrido na área da ciência e na área das empresas. Então, a mídia está começando a se dar conta dessas mudanças que estão acontecendo na nossa área. E por que estão acontecendo essas mudanças nos últimos 5, 10 anos? São por 3 fatores principais. Em primeiro lugar, Big Data. Tá? Então, a gente nunca teve tantos dados disponíveis para treinar os nossos modelos de Machine Learning. Tá? E a gente vai ver que esses modelos, de fato, necessitam de muitos dados. Então, ao contrário da gente que aprende coisas novas, já tem uma noção da realidade, os modelos estão aprendendo do zero. Então, eles precisam de muitos dados. Em segundo lugar, capacidade computacional. Tá? Então, finalmente, os nossos modelos ainda levam muito tempo a rodar, né? Os modelos mais complexos que nós fazemos no meu laboratório, que eu vou falar um pouco sobre ele, que é o LabDAPS, eles ainda levam bastante tempo, mas cada vez menos tempo com os avanços computacionais e principalmente os avanços na área de GPUs, né? Que tem permitido rodar modelos de Deep Learning cada vez mais rápidos. E, em terceiro lugar, desenvolvimento técnico da área, né? O aparecimento de novos algoritmos de Machine Learning. Muitos desses algoritmos de Machine Learning já existem há muito tempo, desde a década de 60, 70, 80. Mas alguns deles são relativamente novos, né? E alguns pequenos ajustes têm ocorrido, umas pequenas inovações de ajustes, de parafusinhos aqui e ali, técnicas de otimização, paralelização, funções de perda diferente. Então, a gente está tendo alguns avanços técnicos, sim, nos últimos anos, principalmente nessa área que está cada vez mais forte em Machine Learning, que a gente vai falar no curso, que é Deep Learning. Então, só para deixar claro esse crescimento da área, hoje a demanda por profissionais de saúde, por profissionais que sabem analisar Machine Learning, muitas vezes na área da saúde, é gigantesca hoje. Tá? Então, hoje as empresas estão, de fato, pagando salários milionários para especialistas em Machine Learning e é uma das áreas mais quentes no momento. E as empresas não estão conseguindo preencher essas vagas. Por quê? Devido à falta de profissionais da área. A demanda por profissionais na área científica também está bastante alta, como a gente vê todos os dias no meu laboratório. Então, pesquisa do LinkedIn, o LinkedIn faz essa pesquisa todo ano, né, das
várias habilidades que você consegue colocar no teu currículo do LinkedIn, qual a habilidade que te consegue emprego mais rapidamente? Tá? E todos os anos no Brasil, há já vários anos, é análise de dados. Tá? Então você ter a habilidade de analisar dados é a tua habilidade que te consegue um emprego mais rapidamente e um emprego de qualidade mais rapidamente. E por que eu quis deixar isso claro, né, essa demanda? Que eu quis deixar essa demanda porque se você estiver trabalhando em uma empresa que não está de acordo com os teus padrões éticos, você precisa sair dessa empresa. Tá? A demanda por profissionais de Machine Learning é muito alta hoje e você não precisa participar dessas empresas. Tá? Então, a gente vai usar Machine Learning para o bem. Vamos fazer muita coisa positiva para o avanço da humanidade com Machine Learning. Mas algumas empresas vão usar Machine Learning para coisas erradas. A gente tem muita empresa hoje que finge que o objetivo é conectar o mundo. Né? Na verdade, eles estão manipulando o voto, eles estão manipulando sentimentos. Tá? Existem hoje empresas que utilizam Machine Learning para vigilância de funcionários em fábricas, por exemplo. Existem hoje empresas que estão usando Machine Learning para limitar o acesso a bens e serviços a pessoas com necessidades. Tá? Se você está trabalhando em alguma dessas empresas, você precisa sair dessa empresa. Tá? A demanda pelo teu trabalho é muito grande. Você vai conseguir um emprego muito bom fora dessas áreas. Não contribua para essas empresas. E, por outro lado, há muitas empresas no Machine Learning para o bem. Tá? Para fazer grandes mudanças positivas na sociedade. Como, por exemplo, o Google está usando Machine Learning para diminuir o desmatamento da Amazônia. Tá? Existem várias empresas e várias pesquisas melhorando o trânsito nas cidades, usando Machine Learning para melhorar o trânsito nas grandes cidades. Desenvolvimento de tecnologias verdes. Né? Aqui no nosso laboratório, a gente usa para melhorar a situação de saúde do Brasil, melhorar políticas públicas e melhorar o diagnóstico dos pacientes, etc. Então tem muita coisa boa a ser feita em Machine Learning. Então antes de começar o curso eu queria deixar isso claro para você. Você está nessa empresa, você não precisa estar nessa empresa. Tá? A demanda por você é muito grande. Venha contribuir para o bem da sociedade com Machine Learning, que é uma técnica, uma ferramenta muito poderosa, tá? Para ser usada para coisas erradas. Tá? Então na área acadêmica, na área de pesquisa científica, que tipos de estudos estão aparecendo que já usam Machine Learning? Por exemplo, um estudo publicado na World Psychiatry teve como objetivo predizer a presença de transtorno de estresse pós-traumático, utilizando dados de 24 países, incluindo o Brasil, né, totalizando cerca de 69 mil indivíduos. A prevalência desse transtorno é relativamente baixa na população, cerca de 4%. Tá? Então, qual foi o objetivo do estudo? Predizer, baseado em várias variáveis preditoras, como sociodemográficas, distúrbios mentais, tipo de evento traumático, etc., quem provavelmente ia desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Eles usaram o Superlearner, que é um algoritmo de Machine Learning, e o que eles encontraram? Que os 10% de pessoas que o algoritmo falava que tinha maior risco, incluíam praticamente todas as pessoas, 95,6% das pessoas que de fato tinham a doença. Né? Então, imaginem numa aplicação prática no hospital, né, que tem um limite de atendimentos, precisa priorizar alguns pacientes, prioriza esses 10% apenas, que você vai ter praticamente todo mundo que vai ter esse transtorno. Os 10% que o algoritmo fala que tem maior risco, incluem basicamente todo mundo que vai desenvolver esse transtorno. Outro artigo recente, que saiu esse ano, procurou predizer quais mulheres grávidas tinham maior risco de ter evento adverso no parto. Tá? E o que seria esse evento adverso? Terem filho prematuro, com baixo peso, internação na UTI ou morte no primeiro ano. Tá? E para que isso? Para orientar a inscrição no Better Birth Outcomes, que é um programa nos Estados Unidos de prevenção, né, que ajuda grávidas a prevenir o desenvolvimento desses problemas adversos ao nascimento. Tá? Eles testaram 4 algoritmos de Machine Learning para predizer risco de parto adverso. E compararam com a regra anterior. Tá? A regra anterior, a gente vê muito isso no serviço de saúde. Às vezes eles têm umas regras para tomar a decisão. Normalmente são muito simples. Tá? E o que o Machine Learning está trazendo? Está melhorando os critérios de inclusão nesses programas. Tá? Então eles tinham uma regra que 17 fatores de risco, se tivesse 2, a pessoa era incluída no programa. Tá? E o que esses algoritmos mostraram? Que eles têm muito melhor capacidade preditiva de quem vai ter esses eventos adversos do que essa regra anterior. Tá? E os autores chegaram à conclusão que a cada 2.000 mulheres, o algoritmo incluiria mais 170 mulheres que de fato iam ter desfecho adverso no parto. Então você ia incluir muito mais essas pessoas que de fato
você ia conseguir prevenir esses problemas no parto. Eu falei sobre os artigos científicos, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Apesar da enorme crise da ciência que a gente vive hoje, a gente tem o financiamento, a gente tem a sorte de ter o financiamento da FAPESP, do CNPq e da Fundação Lehman. E que tipos de perguntas a gente está respondendo tentando responder no nosso laboratório? Tá? Em primeiro lugar, é possível predizer com boa qualidade preditiva quem vai morrer em breve e por qual causa a pessoa vai morrer. Que é uma das grandes questões da epidemiologia desde os clássicos estudos de John Graunt, de 1662, que ele procurava ver quais fatores estavam associados ao óbito nos próximos anos, né, a probabilidade de óbito. Né? E por que isso é importante? Porque se a gente conseguir determinar que essa pessoa tem alta probabilidade de ter um infarto, por exemplo, né, ou ter um derrame, por exemplo, a gente consegue iniciar medidas preventivas com bastante antecedência. E a gente descobriu nas pesquisas recentes que isso é um problema resolvível. Tá? Então, mesmo com poucos dados, e a gente tem um tutorial em publicação, né, um tutorial de uso de machine learning com foco em predição de óbitos em idosos, que a gente consegue predizer relativamente bem, mesmo com poucos dados, quem vai morrer nos próximos 5 anos, principalmente idosos. E a gente conseguiu agora acesso a um banco de dados bastante grande da Inglaterra, que a gente está bastante otimista que a gente vai conseguir não só predizer quem vai morrer, mas também por qual causa de óbito que essas pessoas vão morrer. Outro desafio que a gente está tentando abordar, predizer qualidade de vida futura em pacientes com doenças graves. Então a gente está analisando uma amostra, uma pesquisa do Hospital do Coração, o HCOR, né, que eles fizeram um estudo com pacientes com câncer internados na UTI. Tá? Então a gente está tentando predizer esses pacientes que são graves, né, pacientes com câncer internados na UTI, né, quanto tempo de qualidade de vida eles têm pela frente. Tá? E por que isso é importante? Para pensar em orientar cuidados paliativos. Né? Então esses pacientes que têm poucos dias, poucas semanas, apenas um mês, por exemplo, de qualidade de vida pela frente, dá essa possibilidade para o paciente e para o profissional de saúde tomar essa decisão. Né? Você quer continuar no hospital ou você quer passar os últimos dias tentando melhorar, diminuir a dor, melhorar a sua qualidade de vida na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. E, em terceiro lugar, outro grande desafio do nosso laboratório, identificar boas práticas de políticas públicas em saúde. Tá? Identificar quais municípios brasileiros estão tendo uma boa gestão em saúde, o que é bastante difícil. Né? Então, como é que normalmente você vê bastante na mídia, nos jornais? Um ranking, né, normalmente de, por exemplo, expectativa de vida. Né? Então, fica implícito que o município com maior expectativa de vida tem a melhor gestão em saúde. Né? Isso é um absurdo. Né? E por quê? Porque municípios mais ricos vão ter melhor expectativa de vida. Né? Então, isso é simplesmente um ranking de riqueza dos municípios, não é um ranking de qualidade de gestão em saúde. A gente trabalha na área da saúde, a gente sabe muito bem que fatores socioeconômicos são fundamentais para a qualidade de saúde da população. Tá? Então, o que a gente está fazendo com esse estudo? Em primeiro lugar, a gente está tentando predizer, né, testar se é possível predizer qual é a expectativa de vida dos municípios brasileiros sem usar informações de saúde, só usando informação socioeconômica e demográfica. Tá? Então, por exemplo, dada a renda desse município, o desemprego desse município, a escolaridade desse município, etc., são cerca de 60 variáveis. Se o nosso algoritmo consegue falar, o município com essas características tem expectativa de vida de 73,2 e a gente olhar e de fato é 73,2. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue. Tá? E daí a gente entra no segundo desafio, que é, por mais que o município acerte bastante, ele erra alguns casos. Tá? Então, alguns municípios vão melhor do que eles deveriam ir, né, do que a predição, né, eles vão melhor do que eles deveriam ir, que a gente chama de overachievers. A gente está chamando esse estudo de overachievers. E a gente entrou nessa segunda fase depois, que é identificar o que esses overachievers diferem dos underachievers. Tá? Municípios que vão pior do que o nosso algoritmo diz que ele deveria ir. Aí sim, comparando a situação de saúde, para ver boas práticas de políticas públicas. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente mostra que a gente consegue predizer com boa performance a expectativa de vida dos municípios. Tá? Então, aqui no gráfico, vocês conseguem ver que à medida que o nosso algoritmo fala que a expectativa de vida deve ser alta, a gente vai lá, checa e de fato é alta.
Quando o nosso algoritmo fala que deve ser baixa, a gente checa e de fato é baixa. Tá? Então ele comete, em geral, poucos erros. Mas mesmo assim tem alguns outliers, né? Alguns municípios que o nosso algoritmo erra, que vão ou melhor que esperado ou pior que esperado. E a gente entrou na segunda fase, que eu já adianto para vocês, nosso artigo está em fase final de revisão, numa revista científica. Aí o que a gente encontrou? Que overachievers investem mais em atenção primária à saúde. Tá? Então são os municípios que têm mais estratégia de saúde da família. Tá? São municípios que têm mais vacinação. São municípios que têm mais programas federais de saúde odontológica, por exemplo. Tá? Isso era um resultado que a gente esperava, a gente ficou muito feliz no fim, né, porque isso confirmou o que os outros estudos têm mostrado com uma técnica totalmente diferente do que tem sido feito até hoje. E o mais interessante disso é que a gente viu que os underachievers, ou seja, os municípios que vão pior do que deveriam ir, né, do que o nosso algoritmo prediz que ele iria, também investem em saúde e são melhores em algumas áreas, mas em atenção secundária. Tá? Então são municípios que têm mais máquinas de raio-x do que os outros. São municípios que fazem mais cesáreas do que os outros. São municípios que fazem mais mamografia do que os outros. Tá? Então o interessante aqui é que, de fato, eles estão também investindo em saúde, mas estão investindo em áreas com um retorno marginal menor. Esses são alguns exemplos de pesquisas na área, pesquisas de outros grupos e do nosso grupo, né? Mas além desses, existem milhares de outros grupos no mundo, né? Fazendo essas pesquisas agora, trabalhando nisso agora, mandando os artigos agora. Então é uma área dentro da saúde relativamente nova, né? Que está explodindo agora, no máximo no último ano, né? Que é quando a gente entrou também nessa área.